mais uma vez. Hoje é a nossa segunda aula de Cloud. Nós vamos falar do mundo Cloud, a arquitetura da infraestrutura e o mundo Cloud. A computação local que nós estávamos habituados, nós chamamos de on-premises, e nós vamos compará-la com a computação em nuvem. Qual seria a diferença? Primeiro, entender que nós estamos em plena revolução na área da tecnologia, a internet das coisas. Hoje nós temos N dispositivos ligados a um gateway que nos gera informações. Nós geramos hoje mais informações em um dia do que nós gerávamos no século passado inteiro. Essa computação em nuvem nos proporciona flexibilidade, escalabilidade, disponibilidade, raízes open source e baixo custo operacional. Flexibilidade porque, como dissemos antes, nós ligamos qualquer dispositivo agora num gateway e nós acessamos de qualquer lugar. Além de conectar qualquer coisa, nós podemos de qualquer lugar acessar também. Escalabilidade, nós podemos aumentar a nossa capacidade de processamento. Temos eventos sazonais, como por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, um Black Friday. Então nós podemos planejar e aumentar os nossos recursos para atender esses eventos sazonais. Disponibilidade, nós temos 24 horas por dia os nossos recursos na nuvem. Raízes open source, tem muitas aplicações que têm o código aberto. Isso facilita muito para a gente. E o baixo custo operacional. É muito mais barato você manter o seu site, a sua aplicação, o seu negócio na nuvem do que você criar todo o ambiente e a tecnologia para manter. Benefícios de optar pelo armazenamento e processamento em nuvem. Baixo custo, a flexibilidade, nós ligarmos o que quisermos através de um gateway, qualquer aparelho. Colaboração dentro da nuvem. Existe muita colaboração, existem técnicos, existem pessoas com muito conhecimento que nos podem auxiliar em nossas dificuldades, em nossos problemas. Atualização de software. Nós não temos que nos preocuparmos com comprar licença, atualizar a licença de software. Isso a nuvem cuida disso. Mobilidade, né? Qualquer lugar do planeta nós acessamos, né? Prevenção à perda de dados. Tem todo um esquema de backup dentro da nuvem. Réplica de arquivos também. Segurança, muito seguro. Algumas pessoas têm medo de pôr suas informações na nuvem. Tem uma equipe, recursos muito avançados para garantir a segurança. Produtividade. Nós conseguimos ser mais produtivos na nuvem. Vale a pena optar pela nuvem? Quando nós formos optar pela nuvem, o que nós temos que levar em conta a fazer essa opção? Projeção de custo. Taxa de depreciação. As nossas máquinas, compramos hoje, daqui a um ano, ela já está depreciada, porque tem novas tecnologias, novos tipos de hardware, enfim. Custo inicial. Eu vou montar um data center. Qual o meu custo? É muito alto. Eu tenho que ter máquina, eu tenho que ter refrigerador, eu tenho que ter no-break, eu tenho que ter pessoal qualificado para instalar, configurar essas máquinas, enfim. Na nuvem nós não temos tudo isso. Período de contrato. Sim, temos um período de contrato na nuvem. Nós podemos fazer um contrato longo ou curto. Qualidade de serviços. A nuvem tem qualidade de serviços. Eles têm equipes de profissionais que estão constantemente atualizando as tecnologias, os conhecimentos, dando suporte. Isso é muito importante. Custo de manutenção. Custo de manutenção é zero. Nós não pagamos a manutenção. Quer dizer,
Eu pago quando eu quero implementar um recurso no meu serviço de nuvem. E envelhecimento dos recursos. Sim, o meu sistema também envelhece. Eu tenho que estar de olho às novas tecnologias e atualizando. Tudo isso eu tenho que levar em consideração ao contratar um serviço em nuvem. A nuvem trabalha com virtualização de recursos. Importante que nós não confundamos aqui máquina virtual com virtualização de recursos, tá? Nós vamos falar um pouquinho de máquina virtual e a gente vai ver a diferença. Na verdade, a nuvem trabalha com virtualização de recursos. Posso ter máquina virtual na nuvem? Pode sim, mas a virtualização da nuvem são máquinas virtuais? Não, são recursos virtualizados. Tem uma diferença. A principal diferença é o hypervisor. Na virtualização de nuvem não tem o hypervisor. Eu tenho as minhas soluções tecnológicas, eu tenho a camada de software e a virtualização. Eu virtualizo todos os meus recursos. 3 maneiras de implantar um serviço em nuvem: private, o hybrid e o public. Quer dizer, pública, privada e híbrida. Nós temos esses 3 tipos de nuvem. A privada é uma nuvem sua. Você vai dar acesso às pessoas, o acesso vai ser restrito. A pública é uma rede que todo mundo pode acessar, fica na internet para acesso de todo mundo. E a híbrida, eu posso misturar esses 2 tipos de rede. Eu posso ter 3 modelos de contratação: o SaaS, o IaaS e o PaaS. Eles são cumulativos. O SaaS vem com PaaS e IaaS, o PaaS vem com IaaS e o IaaS vem sozinho. Depende do que eu quero fazer. Eu sou um desenvolvedor e eu contrato um IaaS e um PaaS. Não contrato o serviço porque eu vou desenvolver. Eu quero apenas ter uma infraestrutura, hospedar alguma coisa lá na nuvem. Eu contrato o IaaS, a infraestrutura, plataforma e serviço. Os nossos data centers têm zonas de disponibilidade em regiões diversas. Por exemplo, aqui no Brasil, não temos em todos os estados brasileiros data centers de cloud, mas eles estão aos pouquinhos implantando, né? Recentemente implantaram aqui no Brasil mais um data center. Tem regiões. É importante que quando eu vá contratar o serviço, eu contrate um data center que fique próximo. Eu posso contratar 3 regiões diferentes, mas elas próximas, né? Por quê? Porque eu tenho uma latência melhor, eu acesso mais rapidamente. Tá certo que esses data centers são interligados por fibra ótica, eles têm alta velocidade, mas quanto mais próximo, melhor a minha taxa de latência, tá? Garantem a réplica, a alta disponibilidade e a tolerância à falha. Réplica: eu posso contratar o meu serviço em 3 data centers diferentes, na mesma região ou em regiões diferentes, para que eu tenha alta disponibilidade e tolerância à falha. Uma curiosidade é que a maioria dos data centers são ligados por fibra ótica e eles ficam no subsolo. Olha aí um data center, tá? A divisão dele. O cloud e a evolução tecnológica estão revolucionando a forma de nós programarmos. Nós programávamos sistemas monolíticos, sistemas fechados, engessados. E agora a gente está trabalhando com os microserviços. Então, qual é a vantagem de trabalhar com microserviços? É que quando você for fazer uma alteração no seu sistema, você pode alterar somente a funcionalidade que está exigindo essa mudança. Você pode alterar uma parte do seu sistema, você não precisa mexer
nele, subir ele inteiro, fazer um deploy do sistema inteiro. Você pode fazer um deploy de uma funcionalidade que chama-se microserviços. Nós estamos deixando de usar esses sistemas monolíticos, que eram sistemas engessados, para fazer sistemas orientados a microserviços. Quebrá-los em pequenos serviços fica mais funcional. Além disso, nós usamos muito APIs, Application Program Interface. Uma API é um microserviço pronto. E existem regras. Nós fazemos uma requisição, passamos informações, parâmetros que a API exija, ela processa e nos devolve. Então, o que é uma API? Nós temos um microserviço, uma funcionalidade prontinha para utilizar. Apenas nós seguimos a regra que ela pede de requisição e de resposta. Eu sigo a regra, passo todos os parâmetros que ela está exigindo e ela me devolve aquilo que eu quero. Por exemplo, uma consulta. Consulta ao Serasa. Se eu tivesse uma API do Serasa, eu passaria meu CPF e ele retorna a situação do meu CPF no Serasa. É assim. E a API está sendo muito usada. Por quê? Porque eu não preciso desenvolver nada para ir consultar um CPF. Eu simplesmente faço uma chamada da API e tenho um retorno. APIs podem ser acessadas de diversas maneiras. O Gateway é quem faz essa comunicação entre os diversos dispositivos e as aplicações. Então eu tenho um microserviço 1, microserviço 2, microserviço 3. Tem um gateway que me permite de vários dispositivos acessar essa API e eu recebo de volta, independente de qual dispositivo eu estou acessando. Essa é a internet das coisas, né? A API nos permite isso. Nós temos escalabilidade no cloud vertical e horizontal. Eu posso contratar um serviço no cloud, uma máquina lá. Eu digo quanta memória e quantos processadores eu quero. Mas, por algum motivo, eu preciso aumentar a minha capacidade de memória e de processador. Eu posso aumentar. Isso chama-se escalabilidade vertical. Então ele está mostrando aqui, eu tinha uma máquina com uma capacidade pequena, com memória pequena e disco pequeno, e eu pedi para aumentar o processamento, a memória e o disco. Isso é a escalabilidade vertical. Mas além disso, eu posso clusterizar a minha aplicação. O que é um cluster? É um sistema que compreende 2 ou mais computadores ou sistemas denominados nodes, na qual trabalham em conjunto para executar uma aplicação ou realizar outras tarefas. Voltando aqui ao nosso computador, que nós tínhamos aqui, tenho esse computador simplesinho. Eu não quero gastar dinheiro, eu tenho outro desse. Eu clusterizo, eu faço o seguinte, eu digo para ele, aqui no caso ele colocou 3 ao invés de 2, né? Que esses 3 computadores vão atender a minha aplicação. Quando eu clusterizo, ele cria 3 nodes e ele controla isso. O processamento ele divide por 3. Então eu não preciso aumentar minha memória, não preciso aumentar meu processador, eu posso clusterizar. Eu defino da node, vai ter no caso aqui uma máquina, e no processamento ele divide o processamento entre as minhas máquinas. Latência. Também eu posso aumentar o número dos meus processadores. Aqui eu tenho N processadores, aqui eu tenho os nodes. Eu posso dizer que ao invés de ser atendido pelo node 1, node 2, node 3, eu também seja atendido pelo T3, T4 e T5. Eu posso aumentar a minha capacidade de processamento. Dentro de um processamento distribuído, aonde eu tenho um cluster que indica quais os processadores que vão atender aquela minha aplicação, eu posso aumentar esse número de processadores. Isso é a latência.
Não vamos confundir tudo isso com tolerância à falha. O fato de nós termos tudo isso não quer dizer que eu sou tolerante à falha. Tolerância à falha é você ter réplicas do seu sistema em regiões até diferentes. Em data centers diferentes, pode ser na mesma região, pode ser região diferente, mas você ter réplicas de processamento. E atua online fazendo réplicas. Se um falhar, o outro assume. Suponhamos que você tem 3, falha um, o outro assume. Falha o segundo, o terceiro assume. Se falhar o terceiro, aí, meu amigo, é complicado, né? Não, raramente isso acontece, porque dificilmente acontece a falha em um. E acontecer nos 3 é muito raro. Sistema de arquivos distribuídos, réplica de dados. Através dessa arquitetura HDFS, fazer réplicas dos meus dados online. Então, conforme ele está gravando, ele está replicando, justamente para termos essa tolerância à falha. Replico os dados. Existe todo um controle para essa replicação. Ele vai gravando e vai replicando os dados. Houve problema em um, ele usa o outro dado que está replicado. Tipos de armazenamento em nuvem. Hoje a internet das coisas nos permite ligar N dispositivos através de um gateway. Nós podemos ter informações, dados de vídeos, de música, de documentos, de arquivos, de contatos, de imagens e de compartilhamentos. O mais comum era as informações gravadas em bancos de dados relacional. Olha, aqui tem alguns exemplos de bancos. O SQL Server, o Oracle, o DB2, MySQL. Existem outros bancos relacionais. Esses bancos de dados relacionais tinham toda uma estrutura de dados. Por exemplo, eu tinha que seguir para o banco de dados relacional uma normalização. Eu precisava seguir a primeira forma normal, a segunda forma normal, a terceira. Tá? Bem assim, dando uma pincelada, a primeira forma normal era eliminar os atributos multivalorados ou compostos. A segunda, eu eliminava os atributos que dependam apenas de parte da minha chave primária composta. E a terceira, eliminar atributos que dependem de atributos não chave. Se você se interessou por normalização, tem que aprofundar um pouquinho mais, buscar um cursinho dessa normalização. Mas nós normalizávamos. E aí nós criávamos os relacionamentos, as entidades de relacionamento. Como que é isso? Por exemplo, eu tenho um curso de cloud, eu tenho N alunos. O relacionamento aqui é de 1 para N. Um curso pode ter N alunos. Esse é o relacionamento. Temos o modelo conceitual, o lógico e o físico. Quando nós vamos criar uma base de dados, nós temos que criar um modelo conceitual, lógico e físico. Bem, a cardinalidade que eu tenho um cliente, ele emite N compras. Então eu tenho 1 para N. Essa é o que chama de cardinalidade dentro do banco de dados. E temos também alguns comandos. Os principais dentro de um banco de dados relacional usando o SQL é o insert, update, delete e select. Insert eu insiro dados, update eu atualizo os dados, delete eu deleto os dados e select eu faço uma recuperação dos dados. Select é o comando que tem mais variações. Aqui select fazendo joins, tá? Um exemplo de fazer joins entre tabelas. Vale a pena dar uma olhadinha para entender o joins, né? Você pode, através de 2 tabelas, fazer uma seleção comparando os dados iguais, diferentes, que tenha nos 2, que tenha só um, ou que não tenha em um deles. Não é o nosso foco, gente, é apenas para a gente entender. Por que nós falamos disso? Estamos mudando a maneira de trabalhar. Nós estamos trabalhando agora com um banco de dados fora de tudo isso que nós vimos aí, que é o NoSQL.
O banco de dados NoSQL, ele pode ser com chave-valor, documento, coluna ou grafo. Chave-valor, nós temos esses aqui, ó, o RocksDB, Aeroscape e o Redis, como queiram. Documento, nós temos o MongoDB, o Couchbase, temos o Cassandra, o Amazon, o HBase, e o grafo nós temos o JanosGraph, o 4J. Esses bancos de dados que estão nos trazendo novas formas de trabalhar. Esquecemos a normalização, esqueçamos o relacionamento. Mas como que é isso? O melhor modelo para nós entendermos isso é o JSON. O JSON traz para a gente chave e valor. Eu preciso guardar uma informação. Então, eu tenho uma chave. No caso aqui, ele chamou de string aqui, é um nome que ele deu, né? Não tem a ver com o tipo de dado, tá? Ele está colocando o tipo relacionado, mas eu poderia chamar aqui de ID, tá? É ID é a minha chave. E a gente criar um JSON, eu abro chave e depois que eu terminar eu fecho chave. Eu abro aspas, coloco o nome do componente, do elemento, 2 pontos e o valor, chave, valor. Number, chave, 2 pontos, valor. Boolean, chave, 2 pontos, true, é o valor. Então isso é chave e valor. Claro que a gente pode ter vários tipos de dados, é isso que ele está mostrando aqui. String, número, booleano, valor nulo. E aqui eu posso criar objetos também. Olha que interessante. Eu estou criando aqui um objeto que tem 2 itens. O primeiro item é nome e o segundo item é idade. O object, ele tem nome e tem idade. Olha que interessante esse terceiro, um array. Eu vou criar um array aqui e eu defino. O primeiro item é hello com 5, o segundo item é false, o terceiro é null, o quarto eu vou criar um outro array. Olha lá, key, tem 2 campos, o key, o valor, e o number, o valor. Eu não tenho um formato definido para o meu campo, eu ponho lá dentro o que eu quiser. Inclusive um registro pode estar num formato, o outro pode estar no outro formato. Aqui eu criei array para os itens. Aqui eu estou criando um array que tenha itens iguais. Ó. E o meu array aqui vai ter nome e idade apenas. Eu tenho 2 ocorrências. Uma para o Jerry, uma para a Sally. Os 2 com idade. Isso, bem grosseiramente, é o JSON chave-valor. Nós trabalhamos nesse novo NoSQL chave-valor. E aí nós conseguimos armazenar N coisas, inclusive registros diferentes, com estruturas diferentes. Além disso, no cloud nós trabalhamos com sistemas distribuídos. O que é um sistema distribuído? O Hadoop e o Spark são ferramentas para nós conseguirmos fazer com que o nosso sistema seja processado em mais de uma máquina. Isso é um sistema distribuído. Hadoop e temos o Spark também. Mas qual que é a diferença do Hadoop e do Spark? É que o Spark ele é muito mais rápido. Ele trabalha em memória com esse MapReduce, que é um método para que nós possamos processar em várias máquinas um mesmo sistema. O Spark ele é mais rápido, mas o Hadoop ele consegue processar dados de volumes muito maiores. Então, normalmente as empresas têm o Spark e tem o Hadoop para sistemas distribuídos. Quando o sistema é muito grande, é processado no Hadoop. Quando ele é um volume menor, é no Spark que é mais rápido, tá? Então aqui é como funciona o Spark
tá? Ele tem os nodes, né, para execução e, claro, toda vez que a gente vai falar de sistema distribuído, processamento distribuído, nós temos um cluster. Quem é o cluster? O cluster é aquele que vai dizer quais são os nodes, quais são as máquinas que fazem parte daquele processamento, quais que vão poder pegar pedaço do processamento. Se for um cluster de processador, quais os processadores que vão processar aquela tarefa, tá? Então ele tem um cluster que designa os nodes, e esses nodes ficam em cache, ficam em memória, por isso que o Spark é mais rápido. Aqui a comparação entre o Apache Spark e o Hadoop, vale a pena depois vocês darem uma olhada nessas comparações. Mas aí nós vamos falar dessa arquitetura cliente-servidor. E quando nós estamos na nuvem, nós trabalhamos com essa arquitetura. Então nós fazemos requisições a um servidor que está num data center e temos respostas. Ou fazemos requisição a uma API e obtemos a resposta. Essa arquitetura é cliente-servidor. É assim que nós trabalhamos na nuvem, tá? Fazendo requisições e obtendo respostas. Essas requisições, ele tem o seguinte modo. São solicitações no HTTP e nós fazemos get, post, put e delete. Get para o pedido, para recuperar dados. Post, para enviar os dados. Put, para atualização. E delete, para deleção. Mas na nuvem nós temos então cliente-servidor, nós temos um front-end e temos um back-end. O front-end é a nossa camada de apresentação. Nesse front-end nós temos normalmente a seguinte linguagem: JSF, JSP, Time-Left, Prime-Faces, Boot-Faces, Ice-Faces e outros. Isso no nosso front-end. No back-end nós temos Java, PHP, C, Ruby, Python, Go e outros. O Go é uma linguagem usada para desenvolvimento de muitos softwares. Inclusive, nós podemos dizer que o Docker foi feito em Go. Diferença entre máquina virtual e container. Falamos, o cloud trabalha com virtualização, não exatamente com máquinas virtuais, com virtualização. Qual que é a diferença? É que nas máquinas virtuais nós temos um hypervisor. O que é um hypervisor? É uma API que permite o sistema operacional do hospedeiro converse com a máquina virtual. Então, a máquina virtual ela tem um sistema operacional. Já o container não tem, ele usa o sistema operacional do hardware. Então ele não precisa de um hypervisor, que é esse que faz com que os sistemas operacionais conversem. Essa é a grande vantagem do container. Ele fica mais rápido e mais fácil de trabalhar. Ele elimina esse hypervisor. A virtualização no cloud não é com máquina virtual. Por isso que nós não temos o hypervisor. Como criar um ambiente Linux no Windows? Nós sabemos, por exemplo, nós citamos o Docker agora há pouco. Nós sabemos que o Docker roda no Linux. E para mim criar um ambiente Linux no Windows, eu preciso desse HSL. É o Windows System Linux. Só que eu só consigo fazer isso num NT ou no Windows 10. Windows 7, os Windows mais antigos não roda, tá? Então eu preciso instalar esse HSL2, tá? Ele vem com o hypervisor que vai fazer o seu sistema operacional Windows conversar com o Linux. Então se você quer instalar o Docker na sua rede para trabalhar com cloud, você tem que instalar o WSL2 antes e você tem que ter um Windows NT ou tem que ter um Windows 10. Então vamos falar com o Docker, que a gente está falando já de container. Então o Docker, ele controla, ele cria, ele executa containers. Então aqui alguns comandos.
Não são os únicos comandos que a gente pode executar no Docker, tá? Mas o build para criar uma imagem, o pull para subir a imagem e o run para executar uma imagem. O que é uma imagem? É uma cópia virtual de um software, de uma aplicação. Por exemplo, aqui eu quero banco de dados Oracle. Eu preciso, a minha aplicação só roda no Oracle. Gente, eu não tenho que ficar esquentando a cabeça, eu não preciso instalar o Oracle. Eu baixo a minha imagem do Oracle num container, ponho esse container no ar e linko a minha aplicação, um outro container da minha aplicação, com esse container do Oracle. Pronto, está funcionando. É esse o conceito de containers. Então, eu posso criar minha imagem? Posso também criar uma imagem Docker. E o Docker, ele trabalha com arquitetura cliente-servidor. Olha só, eu posso instalar o cliente na minha máquina e posso instalar esse daemon no meu servidor, lá no cloud. Ele não precisa estar local. Um pode estar local, o outro não. Ou os dois estarem locais, ou os dois estarem em cloud. Na instalação eu instalo o Docker Client e instalo o Docker Daemon também. Cliente é o Docker Client. Servidor é o Docker Daemon. Tá? Ok? E a partir daí eu posso usar. Tá? E as minhas imagens eu posso baixar do Docker Registry, né, que é o Docker Hub. Eu posso subir por Docker Hub. Eu tenho o Docker Hub, eu tenho aqui os profissionais jogando imagens lá no Docker Hub, tá, de acordo com a sua necessidade. O link do Docker Hub é esse aqui, tá? Você não precisa se cadastrar para baixar uma imagem. Você vem aqui em pesquisar, põe o nome da imagem, aí ele traz todas as versões que você tem da imagem, as imagens oficiais, ou pode também pôr o nome de uma imagem não oficial e trazer. Caso você queira subir uma imagem sua, você tem que ir no Register e se cadastrar para poder subir a sua imagem, tá? Mas ele só pede e-mail, é gratuito, você pode subir, tá? Olha só, para você criar a sua imagem, você tem um Dockerfile, onde você vai pôr as dependências, toda a configuração da sua imagem, tá? Aí você vai criar a imagem, né? E a partir daí você pode criar um container para executar essa imagem. O Dockerfile contém as variáveis, o ambiente, as configurações, os volumes. Por que volumes? Porque você não grava nada na imagem. Quando você tiver que fazer acesso à base, fazer uma gravação, você tem que definir um volume e aí ele grava nesse volume, tá? Para subir, o comando é o Docker Push. Mas você pode também controlar vários containers com o Kubernetes. Então o Docker a gente viu que é para a gente criar as imagens e rodar as imagens, criar os containers. O Kubernetes é para nós controlarmos esses vários containers. Por quê? A minha aplicação usa várias tecnologias, então eu tenho que subir vários containers e linkar esses containers para que ela rode. O Kubernetes, tá? Ele controla esses vários containers. Ele serve para isso, para esse controle dos containers. Servlet arquiteturas. Eu posso querer rodar a minha aplicação, eu tenho um endpoint. Eu tenho uma aplicação lá, um endereço HTTP, né, uma URL, e eu quero rodar simplesmente. Eu não quero criar na nuvem, né, fazer uma conta na nuvem para criar, para rodar. Eu quero simplesmente executar. Essa arquitetura permite que eu faça isso. O Servlet permite que eu execute um endpoint. O Lambda Functions faz isso, tá? Uma aplicação em cloud que permite eu simplesmente executar a minha aplicação. E eu vou ser cobrado pela quantidade de execuções, tá? Então o Lambda é isso. Além de tudo isso, gente, nós temos um novo paradigma, que é a computação em borda. O que é isso? Bom, é a gente ter um gateway onde a gente tem vários dispositivos interligados via
N tecnologias. A pessoa tem uma empresa que tem caminhões que transportam. Ele quer saber aonde está seu caminhão, onde ele parou, quanto tempo ele parou, ou se ele está na estrada, que velocidade que ele está. Então ele instala dispositivos no seu caminhão e através desse dispositivo ele pode obter em tempo real informações disso. É um exemplo, tá? Nós temos um gateway onde nós podemos interligar N dispositivos que têm estímulos para nos trazer informações. Essa é a tecnologia em borda, gente, que pode interligar os nossos lares, os nossos carros, enfim, N dispositivos. Computação em borda chama Edge, tá? Então nós temos um Edge Server, temos usuários e temos lá a nuvem interligando, tá? Isso é o futuro nosso. Banco de dados NoSQL, Data Warehouse. Bom, também agora as novas tecnologias, nós estamos trabalhando muito com Data Warehouse, tá? Em que nós fazemos um processo de extração dos dados e trabalhamos esses dados e armazenamos e eles nos geram informações. O Data Warehouse, bem grosseiramente, é para isso que serve. O processo de extração de dados é bem complexo e nós temos também N tecnologias. A mineração de dados, por exemplo, nós podemos fazer mineração desses dados. Então nós temos o Data Warehouse e esses dados a gente pode ir guardando separadamente, criando pedaços desses dados nos datamarts. Os datamarts são locais onde nós guardamos esses dados divididos em pedaços menores, tá? Nós temos BI, Business Intelligence, também ligado ao cloud, tá? Nós podemos fazer trabalhos que possam nos trazer aprendizado, que possa acrescentar valores através das nossas informações, melhorar nosso modelo de negócio e até fazer análise dos dados, né? As sugestões de compra que você vê no Google, né? É um processo de BI. Para isso, nós podemos utilizar o Machine Learning, né? Que é aprendizado de máquina. Nós podemos ensinar a máquina a fazer as novas tarefas, tá? E isso ela vai aumentando o aprendizado dela. Isso também de uma forma grosseira é Machine Learning. Nós temos aí o Data Warehouse, ou os Data Marts que nós falamos, né? Divisão em pedaços pequenos, né? E temos aí a extração dos dados. Para fazer isso, nós podemos usar técnicas. Por exemplo, Load Balance. O Load Balance é uma técnica de como eu vou dividir os meus dados para processá-los em pedaços. Então existem N algoritmos que permitem que ao receber o dado, ele quebre esses dados em pedaços para processar mais rapidamente. Load Balance é utilizado para dividir um processamento em pedaços para processar ele. Eu posso usar também um MapReduce, que também é uma técnica para fazer isso, tá? Em que eu tenho um cliente, eu tenho um master, eu tenho os nodes e eu quebro esse processamento que eu vou fazer em pedaços para processá-los em nossos nodes. Importante a gente lembrar aqui que este curso aqui vai nos tornar um generalista em cloud, tá? Caso você queira ser um especialista, procure as certificações existentes, tá? Muito obrigado. Nós temos outros cursos a seguir aí, mais específicos. O próximo vai ser Docker e temos outros também que vão ser mais mão na massa. Esse aqui foi teórico, foi uma introdução ao nosso mundo de cloud. O que nós precisamos conhecer para começar a trabalhar com cloud, até mesmo para começar
aprofundar os nossos conhecimentos em cloud. Muito obrigado e até a próxima, alunos.